Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, já de tarde, no momento que eu gravo esse vídeo de tarde. O assunto do vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema aí que tá bem polêmico na internet, né? O processo seletivo do Magazine Luiza, exclusivo para pessoas negras. Legal assim a câmera, né? O processo seletivo exclusivo para pessoas negras. Eu tô vendo muita gente na internet falando de racismo reverso, sobre o princípio da isonomia, né? Muita gente reclamando que isso vai dar errado, isso só prejudica os negros, né? Que isso não pode acontecer. Tem veículos de mídia dizendo que isso não pode estar acontecendo, né? Porque isso daí é uma maneira de discriminação, correto? É trend topic no Twitter, é o que mais se fala no LinkedIn, né? Sobre isso aí. Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso, meus leigos do coração do canal, legalizados, né? Afinal, nós somos leigos, né? No assunto. Né? Afinal, eu também não sou um sociólogo, não sou historiador. Porém, basta estudar um pouquinho de história do Brasil. Vamos lá, voltar um pouquinho na história do Brasil. Um livro aí, um Wikipedia, né? Ou qualquer outro livro aí que você pegue de quarta, quinta série, sexta, sétima, de ensino médio, né? Para você ver. Na verdade, nem ler um livro, é só você observar aí, né? Vamos falar um pouquinho de escravidão na história brasileira. O trabalho escravo dos negros, né, que eram raptados lá nos países africanos, né, eram trazidos para cá para o Brasil pelos traficantes da maneira mais cruel. Foi um verdadeiro holocausto, foram quase que uns 300 anos por aí, né, de escravidão negra cruel, um holocausto, porque a grande maioria dos negros dentro desses navios morriam. O corpo deles, sabe o que eles faziam? Só jogavam no mar. É, era só isso. Muitos chegavam aqui no Brasil, iam para os mercados de escravo, onde os fazendeiros aí, né, aqui do Brasil, os senhores de escravo, os fazendeiros, compravam, olhavam os dentinhos bonitinhos, né, se eram fortes. A maioria deles eram bem novos, pessoas novas, porque eles queriam gente nova, ainda com força, né, para trabalhar aí como escravo nas fazendas, na produção de várias coisas, né? Das drogas do sertão. Não, drogas do sertão não, acho que drogas do sertão foi antes. Mas na produção do açúcar, na produção do cacau, na produção do. Acho que tá do café teve, né? Enfim, onde foi muito forte foi na cana-de-açúcar, né? Eu acho que o café também teve. Posso ver melhor isso, né? Podem me responder aí, amigos, que são mais experts no assunto, tá bom? Mas enfim, vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Então, gente, foram anos e anos onde os negros eles eram tratados da maneira mais cruel, da maneira mais desumana. Na verdade, os negros não eram tratados feito pessoas humanas. Eles eram tipo como um subtipo de pessoas. Eles eram tratados assim, né? Eles não tinham acesso à educação, acesso à saúde, acesso a saneamento, nada. Eles ficavam nas senzalas, né? Trabalhando da maneira mais desumana, né? Tipo assim, escravo, né? E não era aquele regime de servidão que você vê durante todo o período, até da pré-história, da Idade Média, que existiu o regime de servidão. Onde, por exemplo, eu livrei você de uma invasão, né? Eu salvei a tua vida, você vai servir a mim. Eu, então, você me deve dinheiro, então você vai me servir. Né? Porque esse era o regime de servidão que tinha. Então você vai me servir até o momento que você pagar a sua dívida. Né, isso existiam. Até dentro da própria África, eu acho que existia. Existem estudos que diziam que existia. Mas aquilo era servidão. Entendeu? A pessoa ela não era escravizada da maneira mais desumana possível. Por quê? Porque ela era de uma outra etnia, de uma outra raça. E ela vai trabalhar para gerar riqueza para mim. E fazer disso, entendeu? A atividade econômica, o sistema econômico principal do país. Né? Que era o escravismo. Então, é bom diferenciar isso antes que venha alguém dizer, mas os negros também tinham escravos. Não, uma coisa era escravidão, aquela escravidão, entendeu? Que você vai escravizar, você vai subjugar uma raça, uma etnia diferente dentro da espécie humana,
entendeu? Para que ela te gere riqueza. E aquilo ali se torne uma questão exclusiva aí do teu país, econômica, né? O diferente de uma questão de servidão. Mas enfim, vamos lá. Acaba às vezes sendo um pouco, pode-se dizer, ah, Renato, mas é tudo você acabar trabalhando sem direitos. É, mas é bem diferente aí, né? É bem diferente. Né? Se você for ver, for destrinchar mais, a servidão ela é muito, muito menos cruel e agressiva do que a escravidão colonial que teve aqui no Brasil, né? Onde os negros foram destratados pela cor de pele, a religião deles foi demonizada porque os orixás negros foram demonizados, até hoje são tratados por muitas religiões como demônios, né? A Umbanda, que é chamada, e o Candomblé, que é chamado vulgarmente de macumba, né? Que pensa de, chuta que é macumba, coisa do diabo, é isso? Então, gente, foram quase 300 anos, foi até próximo já do século XX, a escravidão. E mesmo com o fim, né, com as leis que proibiram a escravidão no Brasil, né, só que o que aconteceu? Acabou a escravidão, mas não teve nenhum tipo de política de inserção dos negros, né, na vida civil do país, né, na cidadania do país. Os negros eles saíram das senzalas e foram para as favelas, sem educação, sem conhecimento, sem ter onde viver, né, trabalhando, mas com salários baixos, né, ainda em alguns lugares mais remotos do Brasil em regime de escravidão, né, pessoal. Então, assim, gente, tudo isso é uma questão a ser pensada. Então, há poucas gerações atrás, os negros eles eram escravos. E isso gerou um passivo social gigantesco no país. Que hoje a gente percebe. Vá na favela da sua cidade. Vá na periferia. Veja quem é a maioria lá. São os brancos escandinavos? Não. São os asiáticos? Não. Aí você pode me dizer, Renato, mas os japoneses vieram da miséria pra cá. Renato, mas os judeus vieram também. Pois é, mas muitos deles vieram fugidos de guerra. Muitos deles não sofrem discriminação pela cor da pele, né? Muitos deles vieram pra cá e já tinham conhecimento, já tinham, eu posso dizer assim, conhecimento, educação, né? Alguns já viviam, já tinham conhecimento sobre agricultura, matemática, enfim, sobre outras coisas e puderam utilizar. Né? Às vezes tiveram até incentivo do governo, né? Os casos dos italianos aqui que vieram trabalhar como assalariados. Tiveram problemas? Tiveram, não vou dizer que não teve. Né? Existe um pedaço da história aí que os italianos sofreram um pouquinho de perseguição aí, um pouquinho lá em São Paulo, eu acho. Né? Quem é historiador pode falar um pouquinho aqui sobre isso, né? Mas os asiáticos também. Os judeus, né? Porque o pessoal diz, os judeus passaram 10 anos na mão de Hitler. Sofreram pra caramba. Cruel, desumana, né? Mas os judeus tiveram apoio norte-americano, gente. Né? E os judeus eram pessoas extremamente cultas, extremamente inteligentes. Vieram pra cá, então foi muito fácil. Muito fácil de uma população que passou 300 anos sem direito a nada. E quando saiu da senzala, foram morar nas favelas, foram viver de subemprego, né? Foram destratados por causa da cor da pele, eram humilhados, sofriam chacota por causa do cabelo, que é cabelo crespo, que era o cabelo ruim, cabelo duro de pichain. Eu amo chiclete com banana, mas cabelo duro de pichain, né, gente? Eu sei que na época, eu posso até realmente, eu não vou dizer que realmente eles eram racistas, porque ainda existe um racismo estrutural muito grande, claro, hoje é muito mais combatido, né, mas a gente dizia realmente, assim, coisas que eu também, né, a gente acaba indo imerso nisso, a gente não percebe que às vezes a gente é racista sem saber. Sem querer falar mal, mas a gente usa expressões racistas, a gente, entendeu? Quando a gente olha assim, uma pessoa negra numa situação social melhor, a gente já fica, nossa, olha isso. Mas olha, né, um negro. No fundo isso acontece. Quando a gente vê uma pessoa negra, um pouquinho assim, vestido de uma maneira mais simplesinha, a gente já fica sobressalto. Será que ele vai me ladrão? Isso acontece.
E a gente tem que lutar contra isso, né, gente? É nosso racismo que a gente está imerso. Esse tipo de racismo estrutural a gente tem que lutar. Reconhecer na gente que existe esse racismo e lutar contra isso. Então, vamos voltando aqui ao assunto. Pois é, então isso gerou um passivo muito grande para os negros, né? Pobreza, falta de acesso às políticas sociais, às melhores escolas, né? Falta de acesso à educação, a uma saúde. Foi com muita luta e muita batalha que os negros estão conseguindo, né? Até um tempo atrás, os negros eram a ínfima minoria nas universidades, através de sistemas de cotas, que aumentou a quantidade de negros, mulatos não gosto nem de falar essa palavra, de pretos, né, porque dizem que negros também não é uma palavra certa de se utilizar. Eu vi o Babu falando sobre isso no Big Brother, né, mas eu até vi por que isso depois. Mas as pessoas de pele preta, né, de cabelo pinchain, cabelo crespo, né, elas eram a minoria. Num país onde a população preta é a maioria. Aí quando você tem uma empresa, porque não é normal você ver nas empresas, né, eu vou ligar a luz aqui, pessoal, que tá escurecendo aqui o clima. É normal você ver nas empresas, aí nas grandes empresas, os cargos de alto, né, as altas cargos, só gente branca, as fotos, né, só gente branca. E nunca ninguém achou isso estranho, né? Os cargos de chefia, os cargos de supervisão, a grande, absoluta maioria pessoas brancas. Nunca ninguém achou isso. Aí quando vê uma empresa e coloca, agora vamos dar por negro. Colocar os negros, vamos fazer um processo seletivo, Magazine Luiza, Luiza Trajano, pessoa maravilhosa. Já quero deixar aqui para ela um abraço, assim, dizer que eu sou muito fã dela, porque eu acho ela uma pessoa visionária. Enfim, mas isso daí é uma opinião minha e tudo mais. Aí você vê a pessoa vir dizer, porque isso é racismo, isso tá errado. Isso daí piora a situação dos negros. Piora mesmo. Gente, olha só, os negros, eles foram minoria. Eles são a minoria em cargo de chefia. Eles são a maioria entre os pobres, entre os miseráveis. Aí você me pergunta, Renato, então você tem que colocar mais brancos miseráveis para ter uma igualdade? Não, não vai pensar nisso, pelo amor de Deus. Vamos ter que reduzir para que exista uma isonomia realmente, como diz a nossa Constituição, a gente tem que ter essas políticas, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada, gente. É de reconhecer, como o Magazine Luiza reconheceu, temos muitos negros aqui nos cargos mais baixos e nos cargos de chefia são poucos, entendeu? A porcentagem é pequena. Então a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um processo seletivo de trainee com salários bons, com direito a um auxílio se a pessoa morar fora de São Paulo e quiser para São Paulo, para os negros, para quê? Para que reduza esse quadro gigante de desigualdade. Para que a gente dê mais oportunidade para os negros. Isso vai piorar o racismo? Tu acha? Você acha mesmo? Vou fazer uma pergunta para você e me responda aí nos comentários. Você acha que um negro que trabalha numa situação, dentro de uma empresa, num cargo menor, eu não tô dizendo que não é digno, todo trabalho é digno, o trabalho honesto é digno. Mas um negro que não tenha, vamos supor, que um negro que não tenha um cargo bom, um negro que não tem um nível superior, no caso das cotas, o negro que tem uma dificuldade muito maior de acesso a uma condição de vida melhor, tu acha que ele sofre maior ou menor racismo? Vocês acham que aquele que foi ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, ele sofre tanto racismo quanto o João, que trabalha como carregador no vamos supor, aí no depósito de uma grande empresa? Vocês acham mesmo? Vocês acham que o negro que tem uma condição melhor social, o negro que está numa situação de uma empresa, não está num cargo melhor, tem uma condição de estudo melhor, ele sofre mais racismo que aquele negro pobre que mora na favela? Vocês acham mesmo isso? Aí outra coisa que eu vou perguntar pra vocês, amigos. Gente, isso daqui é uma coisa. O meu canal foi feito pra debate. E com muito respeito, por favor, que se não tiver respeito, eu vou excluir, tá bom?
Eu não tô dizendo aqui que eu vou tirar o que não é da minha opinião. Mas se não tiver respeito, exclua, tá bom? Pra ter respeito. Vocês acham mesmo isso? Vocês acham que o Magazine Luiza tá sendo racista? Porque agora o princípio da isonomia. Eu vejo muita gente tá falando isso no LinkedIn. Princípio da isonomia, da Constituição. Vamos lá, vamos fazer uma seguinte. Vamos pensar na seguinte situação. Você tem um rapaz branco. Eu vou falar um pouquinho da minha vida aqui. Porque eu sou um privilegiado, gente. Eu tenho essa consciência. Eu poderia muito bem estar procurando uma vaga no Magazine Luiza por um cargo bacana lá. E eu não vou por causa que eu não sou negro. É importante lembrar. Nessa seleção. Porque nas outras todas não tinha isso. Mas vamos lá. O cara que teve acesso, condição social boa, que teve estudo, que fez inglês, né? Que nunca teve que deixar de ir pra escola porque estava tendo tiroteio na favela, né? Porque aqui no Rio de Janeiro é assim, né? Eu já fui professor, gente. Eu já fui professor de curso profissionalizante, onde os alunos não iam pra aula porque teve tiroteio na favela. Os alunos negros, acreditam. Então, vocês acham isso? Que aquele lá que mora num bairro de classe média, ele tá no princípio da isonomia com aquela pessoa negra, que o pai era pobre, a mãe, o avô era pobre, o bisavô era pobre, o tetaravô era escravo. Morava na favela. Estudou numa escola onde às vezes não conseguia por causa de tiroteio, e também às vezes a escola não tinha professor, não tinha nem quadro. Porque se você observar a estrutura da educação pública, tem escola que não tem. Algumas não usam giz no quadro negro, outras não tem nem tinta para botar no pincel. É só conversar com o professor da escola pública que ele vai falar para você. Vocês acham que ele, que teve que muitas vezes acordar de manhã, ia pra escola de tarde, ia ter que ajudar a mãe no trabalho, ou ia ter que vender bombons, bala, bolacha, biscoito, dependendo de onde você estiver no Brasil, para poder ajudar na renda em casa. Vocês acham mesmo que ele vai ter a mesma situação? Gente, vamos observar, vamos aprofundar nisso. É um processo seletivo que uma empresa está tendo. E outra, vamos pensar de uma seguinte maneira. São pessoas que... Ela está mirando em pessoas que, historicamente, estão numa situação social menor. Que são muito mais... Estão, em maioria, sabe onde? Nas cadeias. Né? E é só observar, gente. Aí... Né? Você está numa situação de pobreza, você está numa situação de miséria, você está numa favela, você está numa periferia. Não vou dizer que todo mundo que mora na favela é ladrão, é bandido, não. Mas a marginalidade é muito maior ali. E muito mais atacada. Essa marginalidade por quê? Porque uma pessoa, um infrator na favela, ele vai preso. Né? Ele não tem, tipo assim, a estrutura de um infrator que mora num bairro rico, né? Porque o bairro rico tem um advogado, né? Pode fazer trabalhos sociais, né? E a pessoa pobre não, ela vai pra cadeia, fica lá. É muito mais fácil ela ser... como é que se diz? A pessoa ser recrutada pro tráfico. Mas enfim, eu não vou entrar nisso agora. Então, pessoal, vamos pensar um pouco nisso. Né? E eu não tô querendo falar aqui, gente, em questão de comunismo, capitalismo, socialismo, até porque a Magazine Luiza é uma empresa privada. Luiza Trajano é uma das 10 mulheres mais ricas do Brasil. É a mulher mais rica do Brasil, né? Isso é uma questão de você observar o que aconteceu no nosso país, o que isso causou em nosso país, a diferença entre pessoas brancas e pessoas negras. Mas é todo mundo igual perante Deus. Gente, questão de religião é cada um com a sua, tá bom? Tá? Um tem direito de acreditar ou deixar de acreditar em que quiser. Mas é todo mundo igual. Mas foi tratado durante mais de 300 anos, ainda hoje é tratado diferente, devido
a questão racial, né? Durante toda a história do nosso país, eles não foram tratados como seres humanos. Algumas pessoas não podiam nem entrar em igrejas porque diziam que eles não tinham alma. É isso mesmo. Não podiam casar pessoas brancas e pessoas negras. Não podiam. Não era permitido. Então, gente, bora observar. Vamos observar para que a gente tenha consciência de, será que isso está errado? De você prover uma melhoria social para pessoas que historicamente foi tratado da pior maneira, que sofreu que os seus antepassados sofreram um verdadeiro holocausto por mais de 300 anos. Vocês acham mesmo que isso aí é errado? Porque eu tô vendo. Vocês acham mesmo que isso vai aumentar o racismo? Não, gente, é só uma maneira, uma política, né? Uma maneira de você observar que dentro da sua empresa existe uma discrepância na sociedade, existe uma discrepância racial, e eu vou fazer um trabalho exclusivo para aqueles que estão numa situação pior, né? Estão numa situação que a gente chama de minorias, que de minorias, na verdade, só em representatividade, porque são a maioria do país. Eu, na minha opinião aqui, Renato, digo a vocês, eu estou super de acordo com o Magazine Luiza, estou muito feliz por isso, espero que outras empresas façam isso, entendeu? E assim, gente, a maioria das pessoas que eu vejo falando sobre isso, a absoluta maioria são pessoas brancas, né? Eu sou branco, olho azul, sou um privilegiado, eu nunca passei por um que um negro passou, uma pessoa negra, pessoa preta, perdão, é preta que se diz, né? Por uma pessoa de pele preta passou. Entendeu? Eu não sei se eu acho que eles são as pessoas aí pretas são pessoas de uma luta assim, de uma força, né? Que lutam todos os dias contra esse racismo estrutural. Onde eu assumo, eu tô imergido nesse racismo estrutural, eu preciso ainda melhorar muito ainda para sair, sabe, de certas expressões, entendeu? Que a gente usa, observar pessoas pretas numa situação melhor social e não observar isso, não. Olha, negro, preto, tá vendo só? Ou então piadinhas, né? Parar com essas piadinhas. Então, gente, vamos observar muito sobre isso. Tá legal? Essa aqui é a minha opinião. Se você acha de uma outra maneira, põe a sua opinião aí nos comentários, a gente observar aí, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Eu tô aos poucos aí, faz tempo que eu não publico nenhum vídeo, mas eu tô aos poucos aí criando uma estrutura bacana pro canal aí, mas vamos lá, tá bom? Um grande abraço a todos, uma boa tarde. Tchau, tchau.